Gravando. Tá. Vou iniciar a apresentação. Só um pouquinho, Maria. A gente faz umas preliminares aqui antes, tá? Ok. Tá gravando, então? Hoje é dia 26 de maio de 2022. Estamos reunidos aqui a Maria Eduarda Damiani, Francisco Damiani, né, que vai defender seu estágio realizado em 2020, né, 2021, na Floricultura Shopping das Plantas. Na banca tem o professor André, que hoje coordena a parte de gravação, né, também aí. Obrigado, professor André, por aceitar estar conosco hoje. Sempre a gente, como você disse, o dia lotado, né, às vezes está na estrada e está trabalhando ao mesmo tempo. Né? Agora são 19 horas em ponto. O professor André poderia até fazer uma leitura depois de quem está presente na sala, né? Eu encaminhei o link também para a coordenação de estágio, para que eles nos acompanhem, tá, Maria Eduarda? Bem tranquilo, tá? E essa gravação depois vai compor os documentos que vão para a coordenação de estágio para que a tua nota seja reconhecida lá, tá, ok? Você fica bem tranquila, tá? Bem tranquila, você tem o tempo que você precisar para fazer a apresentação. Eu vou passar a palavra para o professor André para a gente poder começar. Tá, então desde já eu já quero agradecer o convite, né, para dar minha singela contribuição aí na defesa do trabalho de conclusão de curso da Maria Eduarda. Para mim é sempre um prazer muito grande registrar a presença aqui da representante da coordenação de extensão, a Johanna Albuquerque, e registrar a presença também dos estudantes, tá? A Jéssica, o João Vitor, a Lidiane Casagrande, a Nicole, a Stephanie e o Vitor. Então, boa sorte. Temos aí, né, temos aí uma sala de aula bem grande. Sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir para que todos, né, nós vamos manter pelo menos o áudio desligado, tá? Eu vou desligar também minha câmera para que você fique em destaque, tá, Maria? E toca o barco. Se acaso cair a conexão durante a apresentação, a gente te avisa e retornamos, sem problema, tá bom? Fica bem tranquilo. Boa sorte aí, bom trabalho. Certo. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Eduarda Francisco Damiani. Em 2019, eu iniciei o curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio e hoje venho, por meio desta videoconferência, realizar a minha defesa de estágio supervisionado. Conto com o professor orientador, o senhor Luiz Antônio Bilke, e banca, o senhor André Luiz Gonçalves Rodrigues. Inicio a minha apresentação falando sobre a identificação da empresa, que recebia o nome fantasia Shopping das Plantas. A razão social era Leane Cristina Honório Maciel Floricultura ME, com CNPJ 17762-939-000196. Ela era endereçada na Avenida Santa Catarina, número 975, Centro de Balneário Gaivota, Santa Catarina. Digo que era endereçada, pois na metade do ano de 2021, a empresa veio por fechar seus trabalhos como floricultura, atuando somente como atacado de plantas no bairro Guarita, em Sombrio. Meu supervisor de estágio foi a dona Leane Cristina Honório Maciel. A área de atuação da empresa era paisagismo e jardinagem. O período de realização do meu estágio foi do dia 7 de janeiro de 2021 ao dia 8 de fevereiro de 2021, com duração total de 210 horas. O histórico da empresa. Em 2003, um senhor chamado João Antônio produzia em sua residência no bairro Guarita mudas de plantas de época para a prefeitura de Sombrio. Essas mudinhas eram levadas até a prefeitura e eram implantadas nos jardins das comunidades de Sombrio. Ele trabalhava somente com isso até que um dia um senhor chamado Sérgio
residente de Balneário Gaivota, entrou em contato com ele para, além de ter a produção de mudinhas de época, eles produzirem mudas de plantas nativas. Eles trabalharam em sociedade durante 7 anos, até que o senhor Sérgio recebeu uma proposta de emprego que ele iria ganhar uma renda maior do que na produção de mudas, e deixou o seu João Antônio. O seu João Antônio, então, sozinho, convidou o filho dele, Landualdo, para assumir os negócios ao seu lado. Eles trabalharam um bom tempo junto, até que o seu João Antônio teve que se mudar de residência, deixando toda a plantação de mudas, a criação, para o seu filho Landualdo e a sua esposa Leane. No início do ano de 2012, um dos clientes de mudas entrou em contato com o Landualdo para saber se ele não faria a implantação de um projeto paisagístico na sua residência. Ele, que não tinha formação nenhuma, aceitou, e esse acabou sendo o seu primeiro projeto paisagístico. Em maio de 2012, ele e a esposa dele abriram uma loja, uma floricultura no centro de Sombrio. Eles ficaram por muito tempo instalados no centro de Sombrio, e pelo ano de 2018, eles mudaram a loja para as margens da BR-101, no bairro São José, ainda em Sombrio. Em 2019, eles abriram uma filial em Balneário Gaivota, e hoje atuam somente no antigo viveiro, no bairro Guarita, como atacado de plantas. A infraestrutura física da empresa. Havia um escritório onde era gerenciado as vendas da floricultura, tinha um pátio também onde ficavam as plantas de pleno sol. Era um pátio pequeno para caber todas as plantas, e também nessa parte externa havia um piso onde ficavam vasos de barro grandes e uma grade com mudas de flores de época. Nessas duas imagens aparecem as plantas de pleno sol. As mais vendidas eram o buchinho, as cicas e as caizucas. Nessas duas imagens, a parte interna da floricultura, onde ficavam as plantas de sombra, meia sombra e luz difusa. Elas ficavam aqui dentro porque tinham, por sua natureza, que ficarem protegidas do vento. Então, as pendentes eram as samambaias, os filodendros, entre outras. Junto com elas ficavam as plantas de mesa, como orquídeas, bonsais e bulbos. Ficavam junto também pequenos vasos de cerâmica e vasos auto-irrigáveis. O caixa da empresa, como era uma empresa familiar, só entre a família, era mais simples de gerenciar as vendas. Nessa sala também ficavam, aos fundos, sacos de casca de pinos, que além de serem usados para a estética dos vasos de plantas, também eram usados para inibir a germinação de pragas e também ajudavam a manter a umidade do solo. Nessa sala, nas prateleiras de vidro, também ficavam pequenos vasos de barro e vasos de fibra. Nessa foto, é a parte externa da floricultura, no piso, onde ficava uma grade de uns 2 metros, com as plantas de época. Elas eram amor perfeito, begônia, petúnia e as cravinas. Além delas, junto, ficavam mudinhas de tempero, como manjericão, orégano, sálvia tempero e curry. Junto delas, ao lado, ficava os vasos de barro maiores.
As atividades desenvolvidas na empresa. O comércio de plantas ornamentais e de elementos para decoração de jardim, o planejamento, o orçamento e a implantação de projetos paisagísticos. Esse era a dona Leane, se deslocava até a residência do cliente. Lá ela fazia uma medição do terreno, fazia um orçamento e passava as plantas e esperava pela aprovação do cliente. A manutenção de jardins era feita por uma equipe, e tanto era em jardins que haviam sido implantados pela floricultura ou por outras floriculturas. E a implantação de gramados. O cliente ia até na floricultura, a gente vendia 2 tipos de gramas que eram vendidas por metro quadrado, a grama esmeralda e a grama manteiga. Ele comprava o tanto que precisasse e a gente levava até a residência e implantava. A descrição das atividades desenvolvidas. No período em que eu realizei o estágio, eu participei de 2 visitas para elaboração de jardins, uma no município de Santa Rosa do Sul e a outra no município de Balneário Gaivota. Nas 2 eu ajudei na medição dos terrenos e depois fui junto com a dona Leane na execução. A maior parte do meu estágio eu passei na floricultura, realizando a venda de plantas e de decoração para jardim. Essa parte me ajudou bastante a perder a vergonha de trabalhar com o público e hoje me ajuda muito a conversar com as pessoas no meu atual local de trabalho. Projetos paisagísticos. Nessas 2 imagens é mostrado um projeto que foi realizado no município de Santa Rosa do Sul. Foi feito a implantação de grama esmeralda e foi feito uma floreira com bromélias imperiais e palmeira azul. Nessas fotos já é a execução do jardim, depois da execução, com a floreira já pronta, foi colocado mais as pedras seixos e a grama preta para dar um limite na floreira, a implantação do gramado e do portão da residência até a porta da residência foi feito um caminho onde foram colocados buchinhos, pedras seixo, divisórias de jardim de plástico e pedras dormentes, que são os pisantes. Nessas 2 imagens são do projeto que foi realizado no município de Balneário Gaivota. Era uma residência recém-construída, então não havia plantas que haviam sido anteriormente no local, só restos de plástico, madeira e resto de plantas daninhas do antigo lote. Nesta residência foi feita a implantação de grama esmeralda, foi feito um caminho com pedras dormentes da calçada da residência até a lixeira para deixar o jardim mais confortável. Foi feito também a implantação de uma floreira no centro do jardim, onde foi colocado cica, pedras seixo e divisórias de jardim de plástico. No contorno da casa foi feita uma faixa com divisórias de plástico, pedras seixos de anelas e buchinhos para incrementar mais o jardim. Aqui a gente pode ver que, além da harmonização de um jardim, dá para perceber a proteção do solo, como ele estava antes e como ele ficou depois. Muito bem. Nossa, eu estava esperando, sim, você falar bastante, mas eu vou passar a palavra
palavra imediatamente para o professor André, né, membro da banca, para a gente conversar um pouquinho aí sobre esse seu trabalho aí, tá, Maria? Uhum. Fica à vontade, professor André. Muito obrigado. Em primeiro lugar, parabéns, Maria Eduarda. Você fala muito bem, você falou de uma maneira calma, tranquila, sua apresentação estava muito boa. Os slides, né, os slides, né, estavam muito bem feitos, muito bem preparados, uma harmonia muito boa na sua apresentação, gostei muito. Foi curta, mas isso também não é nenhum problema de ser sucinto, né? Isso também não é problema. Eu tenho alguns. Bom, primeiro, um breve comentário: meu nome está errado. Meu nome é André Luiz Rodrigues Gonçalves, e não Gonçalves Rodrigues. Poderia, hoje em dia, não tem problema botar o nome do pai primeiro, mas na época que eu fui batizado, eu fui registrado, melhor dizendo, o nome do pai tinha que vir depois, tá? Então, meu nome é André Luiz Rodrigues Gonçalves, não Gonçalves Rodrigues, tá? Não tem problema nenhum você ter trocado, mas é só para nos mantermos fiel ao meu nome correto, tá? Antes de fazer algumas perguntas aqui para você, tem algumas perguntas que são de praxe, que a gente sempre faz, e eu tenho cada vez mais, eu nunca refleti muito, nem nunca conversei muito com o Bilk, com o professor Bilk sobre isso, mas eu tenho pensado cada vez mais na importância da paisagismo. E acho que ele ainda é muito negligenciado no curso. Eu acho que ele deveria ser mais valorizado, porque você, para poder fazer um jardim, né, enfim, um projeto de paisagismo, você tem que agregar diversos campos do conhecimento. Você tem que conhecer de matemática, você tem que conhecer um pouco de história, de biologia, de botânica, de artes, de estética, de gestão, enfim, né, geografia. Então, eu acho que deveria ser mais explorado. Hoje, engraçado que hoje eu estava na aula conversando com os alunos, né, e alunas, e eu acho que nosso currículo do técnico, os currículos, de modo geral, estão muito defasados, né? Então, por exemplo, esse é um campo do conhecimento que, para o técnico agrícola, deveria ser muito mais explorado, com a expansão urbana que tem, ainda mais aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, extremo sul catarinense, com praia, um monte de empreendimento imobiliário. Estou vendo aí essas né, ex-alunos nossos que abriram o Jonas e a Marilete, enfim. E eu estou vendo isso, né, como é que nosso currículo é defasado. Eu estava falando, por exemplo, que eu acho que os alunos deveriam ter aula de culinária, por exemplo, né, de aprender a cozinhar e valorizar mais alguns elementos. E penso mesmo para essa questão do paisagismo, da floricultura. E a percepção que eu tenho, posso estar enganado, né, é que ainda se usa muita espécie exótica na floricultura. Então, eu que sou um cara ligado com a agroecologia, com a agricultura ecológica, que eu queria ver um paisagismo mais usando essa fantástica biodiversidade que nós temos, eu ainda não vejo muito isso. Isso foi talvez até por isso que ainda não me animei a fazer um jardim aqui, um paisagismo aqui da minha casa. Ainda estou esperando isso. Então, por exemplo, eu vejo algumas coisas que eu acho, por exemplo, eu moro em Torres, né, Maria Eduarda? E moro num condomínio. Hã? Eu só confirmei. Tá. E aqui num condomínio colocam umas palmeiras que são importadas, não sei se é lá do Uruguai, não sei o que, aquelas palmeiras. Tudo 50 mil reais, professor. Caríssimo o negócio. E tem uma onda também de colocar oliveira. Oliveira é uma planta do Mediterrâneo. 100 mil reais um oliveira. O céu é o limite, valor. Então, quer dizer, mas nem umas plantas que não têm uma funcionalidade ecológica, é só estética. Então, eu penso que no paisagismo também, por exemplo, usar mais frutíferas para fazer o paisagismo, por que não? Tem belas frutas, nós temos uma infinidade. Então, são só alguns comentários que eu queria fazer para não perder o momento, né? Então, não sei se você vai seguir nessa área, e essa é a minha primeira pergunta: por que você escolheu essa área para fazer seu estágio? Foi alguma coisa de conveniência? O que foi? Eu escolhi porque a empresa ficava perto da onde eu morava, já me ajudava,
E também que desde pequena, minha mãe, ela sempre gostou muito de planta, e eu já tinha uma pequena base de como era trabalhar com elas, de como era cuidar e trabalhar. Só não tinha a base ainda de como era trabalhar com o público e a venda, né? Você aí na sua apresentação, você falou alguma coisa de que isso te ajudou nesse outro trabalho que você está, que você tinha. Me fala mais um pouquinho sobre isso. Você tinha vergonha de se comunicar? Como é que era isso? Eu era bem envergonhada, não falava muito com as pessoas. Quando eu entrei no estágio, as pessoas até achavam que eu estava lá porque era parente da dona. Eu estava lá um dia passando lá. Mas não, eu estava fazendo estágio lá, porque eu não conversava, eu deixava para outra menina que trabalhava comigo conversar. E ali, pelas últimas semanas de estágio, que eu fui me soltar e conversava mais, atendia, explicava mais sobre a planta. Eu tinha conhecimento, mas eu tinha vergonha de conversar com eles. Então, o estágio te ajudou nesse lado assim pessoal, digamos assim, de ficar mais espontânea, mais comunicativa, né? Isso, E você pegou, no caso, você pegou 2 anos de pandemia, né, lá no Instituto. Então, muito dessa competência que poderia ser desenvolvida nas aulas presenciais, você não teve oportunidade de desenvolver isso em função da pandemia. É isso? isso. Mas o que eu tenho para te dizer timidez não é problema, né? Eu sei que a gente vive numa sociedade que aquelas pessoas mais comunicativas, mais expansivas, são mais, digamos assim, talvez apareçam mais, mas ser tímido não é nenhum problema, né? Eu sempre fui muito tímido também, sempre fui muito retraído, muito, enfim, reservado. E dando aula, trabalhando com extensão rural, a gente aprende aí a se comunicar, tá? E você teve, né? Você foi o primeiro, segundo, não, o segundo e o terceiro ano durante a pandemia, foi isso? Só fez o primeiro Isso. ano de tudo. Então a disciplina de paisagismo você não cursou. Não, eu cursei. Eu tive o primeiro ano presencial em 2019 e eu Antes, tive 2 meses de aula ali em 2020, né? E depois, até o final do ano passado, eu fiquei em casa. certo. E que mal lhe pergunte, o que você anda fazendo agora? Agora eu morava ali perto do colégio, né? Agora eu tô morando em Araranguá e trabalhando na oficina do meu tio, na oficina de carro. E estudar? Está pensando em estudar? Estudar. Agora tava pensando em começar no segundo semestre a faculdade de Direito, aqui na Unisul, em Araranguá. Assim, estava pensando e pô, não está pensando mais? É que agora eu já tô pensando em mudar de curso. Não tem problema nenhum. Eu estou com 58 anos, já indo para os 59, e falo que até hoje eu quero, não sei o que eu quero ser quando crescer. Então, essas dúvidas existenciais é muito comum. E a gente não tem só um caminho na vida, né? Eu escolhi agronomia, mas poderia ter escolhido outras coisas e, sei lá, acho que teria sido feliz também. Então, isso é do jogo, isso é normal. Qual outro curso que você está pensando em fazer? Posso perguntar ou... Pode. Eu estava pensando em fazer ciências biológicas na Unesp. Sim. Eu sempre não gostei, né? No ensino fundamental de estudar ciências, depois no ensino médio a biologia. Era uma área que eu sempre gostei bastante, mas ainda tô em dúvida entre ciências biológicas e direito. Sim, sim. Isso. Eu, por exemplo, também, eu transito tanto numa área quanto outra, né? Eu acho que eu gostaria de tanto de ter ido para a área do direito, dessa área, digamos, que a gente chama mais de humanas, né? Como Uhum. também essa arte, bom, fiz agronomia, né? Que é uma engenharia, e aí acabei que eu trabalho mais hoje com a questão do meio ambiente, dessa interface da agricultura e meio ambiente, tá? E o que você teve de dificuldade no seu estágio? Dificuldade foi a comunicação mesmo, que eu tinha a vergonha de conversar com as pessoas. Fora isso, e também que eu tinha que fazer o estágio e as aulas se estenderam, né? De 2020 para 2021, elas se estenderam um pouco ali em janeiro, daí eu tinha que estudar junto e fazer o estágio, daí ficava meio apertado para mim. Tá, deixa eu só te fazer mais uma pergunta, é uma pergunta minha de praxe, que eu faço para todas as vezes que eu participo de banca,
apesar de você só ter tido um ano de aula presencial lá no Instituto, eu queria te ouvir o que você acha que o Instituto tem que melhorar. Você consegue pensar alguma coisa? Bom, quando no presencial, eu acredito que nada. Mas quando foi online, eu acredito que faltava, não sei se era comunicação entre os professores, porque tinha às vezes muita coisa para entregar num dia só, e a gente daí estava trabalhando, teve gente que aproveitou para trabalhar, né? Faltava de comunicação entre os professores para saber o que um estava passando, das atividades, das provas. E também alguns professores faltava flexibilidade. Tinha uns que a prova é tal horário e não mudava. Depois aí tinha que fazer recuperação e às vezes também não ofertava recuperação, porque já tinha feito num horário que era ruim para ele, mas flexível para os outros alunos. E você trabalhou durante a pandemia? Você teve que trabalhar? Eu fiquei em casa, porque daí, como eu moro no interior, não tinha como eu estar trabalhando fora, mas eu ajudava daí na roça. Ah, é? Em quê? A gente planta arroz, daí, dependendo do dia, eu ia ajudar a juntar toco no meio das canchas, ajudava a semear arroz, depois ajudei a abrir valeta para cuidar da água, né? Na lavoura do arroz. Aonde que é isso? A gente tem terra na Sanga da Ripa, no Tenente, na Sanga da Paca, ali atrás do colégio. E você ajudava na lavoura? Isso, eu ia com meu irmão e com meu pai. Você dirige trator? Dirijo. Dirige? Você pilotava o trator? Quando a gente ia juntar toco no meio da cancha, era eu que dirigia, porque daí era uma coisa mais pesada, né, para trabalhar do lado de fora. Daí eu que ficava em cima do trator só. Eu adoro, você sabe que eu adoro ei, Bill, que eu adoro essas meninas empoderadas. Quando eu vejo essas meninas trabalhando em trator na roça, eu acho isso assim um barato, cara. Eu acho isso um patrimônio que o Instituto tem e não valoriza. Entendeu? Esse conhecimento que tem um monte de alunos e alunas que já tem esse conhecimento aí das lidas, né, do trabalho no campo, e a gente não aproveita isso. Eu acho isso fantástico, fantástico. Maria Eduarda, parabéns, né? Não vou te fazer mais perguntas, eu gostei muito da sua apresentação. Te desejo toda a sorte do mundo, tudo de bom. Saiba que, apesar da gente não ter tido um contato mais próximo lá das aulas presenciais, saiba que você pode sempre contar com a gente. Estamos lá, você é uma ex-aluna, mas obviamente é da casa. O que você precisar que tiver ao nosso alcance, nós teremos todo o prazer em atendê-la. E, mais uma vez, muito obrigado por confiar aí e me fazer esse convite para ser parte da sua banca. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor André. Sabe que cada vez que a gente tem defesa junto, que eu tenho uma reunião com o professor André, eu aprendo um pouquinho, né? Ele traz um pouquinho, eles ficam sempre cutucando a gente, assim, fazendo a gente pensar um pouco mais. E tu tem razão, André, a gente, por mais, assim, que eu tente, sabe, ter o olhar mais amplo, né? A gente acaba repetindo muita coisa do que acontece aí no mundo do trabalho, na área de paisagismo. Tem realmente os nossos jardins, nossa paisagem, ela é praticamente 99% é repetição, né? E são as plantas da moda ali que a gente acaba passando também para os alunos, porque é isso que as pessoas depois buscam lá, né? Mas dá para a gente inovar em muito, né? Muito. Trazendo plantas, e muito. Então, até ali umas ideias novas, a gente quer levar o lúpulo para o jardim ali da frente, para poder ter uma visão diferente. A gente chama de domesticar uma planta que não está ainda no paisagismo, né? Mas tantas outras, né, poderiam estar. Né? Eu quero lançar um desafio. Minha casa ainda não tem jardim. Eu topo que vocês fazerem o jardim ou implantar ela integralmente aqui na minha casa. Então, olha só o que acontece. Esse desafio não é difícil a gente fazer um diagnóstico do local, né, e lançar isso para os alunos. Mas vamos lá, para a defesa da Maria.
Outra questão que você levantou também, André, que é para a gente refletir, né? A gente não consegue se aproximar da realidade do aluno e da bagagem de conhecimento que ele tem. A gente vai conhecer isso muito, assim, superficialmente, e a gente realmente não consegue se aproximar nem de extensão e nem de pesquisa com essa realidade, né? Muito menos da questão do ensino. A gente quer encher eles de informação, de conteúdo e de currículo, né? E muitas vezes a gente às vezes mais atrapalha do que ajuda. A Maria Eduarda, eu conheço a família dela, né, da região do Tenente, e a mãe, o pai, né, eu conheço bem a família. São pessoas que trabalham de sol a sol, né, trabalham muito, muito mesmo. E então, Maria, eu fico bem feliz, né? A turma de vocês eu ainda consegui dar 6 meses de aula. Mas outra questão que o André falou também, o André, sabe quanto que eu tenho de aula hoje? 45 minutos por semana com cada turma. E eu tenho que dar conta. Tem que dar conta. Então, assim, eu fico feliz porque, por menos, eles são muito, ainda estão em processo de amadurecimento muito inicial, né? No curso, porque é o primeiro semestre do primeiro ano. E mesmo assim, eu acabo tendo lá no final, né? A gente acaba tendo ali uns 5 a 10% dos alunos que vão para a área de paisagismo fazer estágio. E hoje a gente tem vários alunos, né? Não é só a Eliette e o Jones que estão, mas tem a Heloísa e a outra menina da agronomia, que tem uma empresa de paisagismo em Turvo. Tem o João Pedro, que tem uma empresa de paisagismo em Sara. E tem vários já que estão inovando aí nas empresas, né? O que eu noto bastante é o que aconteceu com o Shopping das Plantas. É que quando a empresa não está qualificada no sentido assim de acompanhar a questão científica do paisagismo, né, as tendências, né, e tal, acaba fazendo uma mesmice e ela não consegue segurar no mercado. De que esse telefone? É o meu aqui. Está escrito assim, possível fraude. E então é isso que eu queria falar. Com a Maria, eu só quero te dar os parabéns, né? Eu te conheci assim também muito tímida, né? E você deu, assim, a tua apresentação foi excelente. O teu relatório tá bom, né? Eu peço desculpa ao professor André, porque a gente mandou em cima da hora para ele, eu queria fazer essa defesa, e acabamos fazendo umas revisões, mandamos em cima da hora. Agradecer ao professor André por estar aqui presente, né? Eu acho que os conceitos que você usou tanto no relatório quanto na apresentação, né? A utilização de plantas, né? Enquanto sombra, né? Sombra, sol, né? A identificação de plantas, né? Os elementos da paisagem, né? Você utilizou muito bem. Então, assim, é só te dar os parabéns e te desejar sucesso aí na tua vida profissional. E como o professor André falou, outro dia eu estava conversando aqui com minha esposa, com a Giovana, até a marido conhece. Nós estávamos falando assim, como eu gostaria de fazer arquitetura, porque parece uma área assim que nos ajuda tanto, né, no pensar os ambientes, pensar o bem-estar das pessoas e tal, né? E eu também já passei de 50 e estou querendo fazer outro curso, então fica tranquilo, tá bom? Então, gratidão aí pela apresentação, né? A gente vai encerrar. Eu queria ainda fazer eu quero um fazer agora tuas considerações finais. Agora eu venho aqui agradecer as minhas duas amigas, a Lidiane, que é da primeira foto, e a Nicole, da foto de baixo, que elas estiveram comigo todo momento que eu precisava, tanto ajudando quando foi online, presencial. Agradecer a minha turma, que apesar de ter sido apenas um ano presencial, foi uma experiência totalmente diferente para mim, que eu tinha estudado só em colégio pequeno, né? Depois entrei lá para o IF e veio gente de cidade, um estado diferente, com experiência, tudo diferente. E agradecer a minha família, que ficou do meu lado em todo o período do estágio, sempre esteve ao meu lado, sempre me apoiando e me ajudando. Muito bem. Parabéns, então, aí, sucesso. Obrigado aos participantes, né, dessa live aí, a família, parabéns à família também. Né? E agradecer ao professor por ter aceitado ser meu orientador, agradecer ao professor André por ter aceitado a banca e a todo mundo que esteve presente nesse momento que foi tão especial para mim.
Que bom. Então, a gente agradece a presença de todos, né? E a gente vai pedir, então, Maria, para que você fique um pouquinho ausente dessa live, agradecer o pessoal do CGE que está acompanhando também, né? Para a gente poder conversar uns minutinhos para dar tua nota, tá? E a gente vai ter que encerrar, então, para ficar muito longa depois a gravação também. Mais alguma coisa, professor André? Tudo certo? Não, é isso aí, tudo certo. Te mandar mais uma vez um abraço, parabenizar seus pais também, seus responsáveis, Maria Eduarda, né? E sem dúvida nenhuma que os filhos são repletos de pais. Você é uma menina aí muito brilhante no que você fez, então quero estender os parabéns aos seus pais também, seus responsáveis, enfim, tá bom? É isso aí. Muito bem. Certo. Te aguardamos mais um minutinho aí, daqui a pouquinho você volta. Tá bom? Eu vou parar a gravação, tá? Pode parar. Obrigado.